Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre as minhas leituras finalizadas no mês passado, mês de agosto, mês infinito, que rendeu ótimas leituras e rendeu muito bem na quantidade também. Mas antes de qualquer coisa, já aproveita que você tá aqui, já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo, pra gente chegar aí na meta dos 2.000 inscritos. Aproveita também para se inscrever aqui no canal para me acompanhar nas próximas leituras e pra gente bater logo essa meta. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui hoje vai ter o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição, se você quiser adquirir. Lembra que também tem o link geral, que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que vai me ajudar com uma comissão. E se você já assistiu algum vídeo de unboxing nesse canal, você deve ter percebido que eu sou a louca das promoções e a louca dos cupons. E por falar em economia e em cupom, eu quero agradecer o patrocinador desse vídeo de hoje, que é o Cuponomia. Cuponomia é uma plataforma de cupons e cashbacks e ela é parceira de mais de 2.000 lojas, inclusive as que eu mais uso, que é Amazon, Submarino, Americanas, mas tem várias outras lojas também que você pode comprar com cupom de desconto e também pode receber parte do seu dinheiro de volta em forma de cashback. Só que o diferencial é que o cashback ele é depositado direto na sua conta bancária, ele não fica guardado para você usar em outra compra, como costuma acontecer. Isso eu acho sensacional. Quando você adiciona a extensão deles no navegador, você já recebe uma notificação. Quando você acessa, o site de alguma dessas lojas parceiras, já aparece quais os cupons de desconto tem disponível para você. E aqui embaixo na descrição tem o meu link de cadastro, o primeiro link que já aparece. E você se cadastrando com ele, você já ganha R$5 de bônus, que aí quando você completa R$20, você já pode sacar esse dinheiro. Sério, compensa muito. Recados dados, então, bora falar das leituras finalizadas do mês. O primeiro que eu concluí foi uma leitura que eu tinha começado no mês de julho, era para ter terminado em julho, só que aí não deu tempo, eu consegui finalizar em agosto, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E, gente, assim, é um clássico, mas que livro gostosinho de ler. A leitura, nossa, foi muito fluida. Eu achei que ia ter aquela carga dramática, aquele romance meloso. Achei que ia ter um monte de fala rebuscada. E assim, tem um pouquinho, assim, as falas, umas frases assim meio de efeito, umas frases de impacto. E tem realmente drama, é meloso. Só que mesmo assim é incrível, foi realmente bem delícia de ler, foi bem gostoso, eu amei demais essa leitura. E os personagens, eles são realmente exagerados, né? Eles são exacerbados, eles gostam de fazer uma cena e tudo mais, meio novelinha mexicana. Só que a característica, assim, que eu acho que ficou mais evidente nos personagens é que eles são odiáveis. Aqui, nossa, realmente é difícil você caçar um que se salve. Eu, pelo menos, não achei nenhum personagem que eu tivesse criado uma certa empatia por eles, muito pelo contrário. Conforme a leitura ia avançando, mais ranço eu pegava desses personagens, seja pela manipulação, pela grosseria mesmo, né? Que os personagens são surtadíssimos. Mas eu amei por quê? Porque a autora, pra mim, ela deixou bem claro desde o início que os personagens, eles são assim. Eles são feitos para você não gostar deles. Ela deixa bem claro a intenção de cada personagem. Se algumas pessoas romantizam isso, aí realmente vai da cabeça do leitor. Eu não acho que seja a intenção da autora romantizar qualquer coisa aqui. Só que, no final das contas, esse daqui é um grande livro de fofoca, porque tem um personagem, é um visitante, né, que vai visitar esse local, o Morro dos Ventos Uivantes, e a moça que cuida lá da casa, ela começa a contar para ele os babados da família, as coisas que aconteceram antes dele chegar lá e como que tá agora. E aí a gente vai, descobrindo esses segredos, esses babados junto com esse personagem. Com relação aos romances, aos casais abordados aqui nessa história, eu, não acho nenhuma relação aqui saudável. Volto a dizer, eu acho que a autora, ela deixou isso bem claro desde o início, principalmente pelo desfecho de alguns personagens, como eles ficam, no final das contas. Eu acho que dá pra gente entender que não, aqui não é um livro sobre romance. Quando você acha que vai melhorar as coisas, quando você acha que os personagens estão indo para um caminho certo, pra tudo dar certo no final,
os personagens se acertarem e ficar tudo bem, tudo desanda, as coisas começam a dar errado e aí você pensa, não, beleza, isso realmente não é normal. Mas no final das contas eu fiquei muito satisfeita com o que eu li. Esse negócio, né, de fala rebuscada e tudo mais, eu não acho que deixou uma leitura difícil ou arrastada por conta de ser uma linguagem difícil. Muito pelo contrário, eu acho que as edições que eu li, porque eu fui alternando, né? Eu li essa edição física da Dark Side e quando eu pegava o e-book, eu peguei aquela edição da Antofágica. E são traduções diferentes e eu gostei muito das duas traduções. Realmente é um trabalho impecável das tradutoras. Nos dois livros fala um pouquinho, né, desse processo de tradução, principalmente com relação a essa história, porque aqui tem algumas características de linguagem regional que poderia facilmente ser confundido com algumas regiões aqui do Brasil. Então, para não pecar, né, nesse erro em relação à tradução, aqui explica bastante sobre isso e assim, realmente é um trabalho de ser reverenciado. Foi bem interessante entender esse lado, né, da tradução que eu mesma não tinha me atentado para isso, o quanto é difícil, né, você pegar uma característica da história e transformar isso para nossa realidade, para nossa tradução. Então foi bem interessante. Essa edição aqui da Dark Side tem notas biográficas escrito pela Charlotte Brontë, pela irmã. Isso, nossa, eu achei interessantíssimo, super recomendo essa leitura. Além disso, a melhor parte para mim foi as resenhas da época, então foi o feedback, né, que essa história ganhou. E assim, é incrível você entender como que se passava, né, várias questões sociais da época e como as pessoas lidavam com uma história assim, que é bem mais escrachado do que eles estavam acostumados, né? Então, realmente, isso é muito interessante. Eu recomendo muito. Nas duas edições tem, tanto nessa edição da Dark Side quanto a edição da Antofágica, que eu li também, tem esses extras e achei incrível. Super recomendo ambas as edições. 5 estrelas, favoritadíssimo. Nossa, que delícia esse clássico, sério. Inclusive, super me animou para ler os outros livros, né, das irmãs Brontë, já que, infelizmente, a Emily Brontë, ela faleceu ali perto dos seus 30 anos, então essa foi a única história completa, né, o único romance que ela publicou. O outro foi só um conto, que inclusive tem nessa edição da Dark Side, o conto dela, mas me animou principalmente para ler Jane Eyre, só que antes de colocar o livro bendito na wishlist, eu vi que tem 1 milhão de traduções, assim como O Morro dos Ventos Uivantes. Só que não tem nenhuma edição que eu conheça, né, como a própria Dark Side ou a Antofágica. Então, assim, se você já leu Jane Eyre, me conta aqui embaixo nos comentários qual edição que você leu, pra, né, eu também me atentar com relação a isso, com relação à tradução. Próxima leitura finalizada no mês foi O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. E aqui teve a questão que eu tive muitas expectativas com relação a esse livro, principalmente por conta da sinopse, né? Aqui a gente sabe que nessa ficção científica, né, nessa distopia, a Alemanha, o Japão, os países do eixo ganharam a Segunda Guerra Mundial e aí o mundo inteiro precisa lidar com isso. Basicamente, o mundo inteiro que lute, né? Então agora vocês têm que me engolir. E realmente foi o que esse livro me entregou, só que não foi assim a forma como eu criei expectativas da minha cabeça, achei que seria. O foco aqui do livro não foi descrever com muitos detalhes como que ficou o mundo, né, que agora o nazismo ele tá no poder, como ficou as questões políticas e sociais. Ele sim aborda essas questões, só que aborda de uma forma assim, citando. Então a gente sabe que a escravidão tá on fire, a gente sabe que tem muita questão preconceituosa, xenofóbica, mas eu queria detalhes, eu queria informações. Ele entregou? Não entregou. Ele tinha obrigação de entregar? Absolutamente nenhuma. Aqui, basicamente, o foco dessa história fica no próprio título, né? Nesse homem do Castelo Alto, que é um autor de livros. Então, na verdade, tem um livro aqui em específico que é a grande trama dessa história. Só que, infelizmente, essa leitura aqui, eu não fui capaz de absorver o grande potencial dela, tudo que ela tinha para me entregar. Pelo menos assim, a forma como foi contada realmente não foi uma forma que me prendeu.
vários momentos eu fiquei, assim, confusa mesmo, sabe? Com o que estava acontecendo ali, por que que ele estava me contando aquilo, por que que o foco era aquele. Então, assim, os pontos altos, né, dessa história, que era o que estava me chamando a atenção, foi muito breve, né? Passou muito rápido. E no final das contas, eu terminei esse livro sem saber se eu tinha realmente entendido a grande questão, né, a grandiosidade desse livro. Achei uma leitura ruim? Não, de forma alguma. Eu só acho que eu não sou capaz mesmo de absorver as questões dessa história. E eu sei, né, que em relação a isso, eu tenho muita dificuldade em captar quando a história ela é muito viajada, né, quando ela sai do racional. E como é uma ficção científica, mas também tem essa questão de ficção histórica, eu achei que ele ia pender para o lado mais racional, só que aqui realmente ele dá uma viajada. Só que aquilo também, né, como o próprio autor, o Philip, ele tinha essa questão de que ele acreditava real mesmo, que ele vivia numa realidade paralela, que ele tinha um outro eu dele lá vivendo num mundo paralelo ao nosso. Então, muitas coisas aqui dessa história fazem sentido, né, em relação a essa viajada. Só que não é muito uma história para mim, não é uma leitura que tem um potencial de me agradar. Então, por isso que para esse livro eu dei 3 estrelas. Confesso que essa minha primeira experiência com o autor não me deixou muito animada para ler os outros livros dele, né, que são muito mais aclamados do que esse daqui. Mas talvez eu precise realmente de uma bagagem maior, né, dessa temática da parte de ficção científica mais viajada, mais voltada para essa parte, né, de e se tivesse sido diferente e tudo mais. Para ter uma capacidade maior, né, para absorver, para captar o que é que o autor quer me passar, né? Mas eu lembro que eu tava assistindo a série, eu tava gostando, pelo menos para mim tava bem mais fácil, né, fazendo mais sentido para mim, né? Então, eu tinha parado, né, a série, eu tinha dado uma pausa para poder ler o livro. Agora que eu li, eu posso voltar para a série e ver, né, se ia continuar naquele caminho que tava. Não sei o quão fiel a série é com relação à história, mas eu pretendo descobrir. E aí, quem sabe, né, desenhando, quem sabe eu assistindo, eu consigo entender alguma coisa do que aqui eu realmente tive dificuldade. E aquilo também, né, gente, eu não tenho muito essa questão de, nossa, porque eu não entendi o livro, então a história é ruim, a história é horrível, 1 estrela, que lixo. Como eu vi algumas resenhas fazendo, né? Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que reconhecendo essa minha dificuldade, eu entendo que a questão não é a história. A questão sou eu como leitora mesmo. Enfim, próxima leitura finalizada do mês foi O Impulso, da Ashley Aldrin. E esse livro aqui, ele me impactou tanto, mas tanto, que eu finalizei a leitura e já fui gravar um vídeo resenha, já comparando também com outro livro, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin, que eu vi, né, em algumas resenhas, algumas pessoas comentarem, levantarem a questão de que esse daqui seria um provável plágio do Precisamos Falar sobre o Kevin, e aí no vídeo resenha eu aproveito, né, para falar sobre as diferenças e as semelhanças dessas duas histórias. Eu falo porque que, pra mim, ambas são perfeitas. Ambas abordam a questão da maternidade compulsória. Eu acho que é por isso que dá essa sensação realmente, né, de cópia. Mas lá eu falo, né, o porquê que, pra mim, as diferenças entre essas duas histórias é o mais importante pra gente deixar cada uma ali, né, na sua temática, no seu foco e reverenciar as duas histórias. Nessa história aqui, a protagonista, ela quer ser a mãe perfeita que ela não teve. Só que tem muitos traumas do passado envolvido, traumas não resolvidos, que aí acaba gerando mais problemas, acaba virando uma bola de neve e aí vai gerando, né, também junto aí novos traumas. Aqui aborda muito a questão de problemas familiares mesmo, principalmente por essa questão da maternidade compulsória. E assim, é um thriller incrível, frenético, é maravilhoso. Eu devorei essa leitura como se não houvesse amanhã, porque realmente eu ficava muito ansiosa para saber o que ia acontecer. Eu sabia na leitura inteira que ia dar ruim, mas eu não sabia o quanto que ia dar ruim, e acho que isso é o ponto máximo mesmo desse livro, é o auge. Só que, no final das contas, para esse livro eu dei 4 estrelas e meia, mas eu favoritei.
Isso é por conta única e exclusivamente do final, porque o final ele termina assim, abrupto. Ele termina e você sabe o que aconteceu. Ele não fica aberto. Ele te deu todas as informações para você entender o que realmente aconteceu. Só que eu queria que relatasse para mim o que tinha acontecido, eu queria detalhes e tudo mais. Tinha necessidade? Não, não tinha, mas eu senti falta dessas informações, então isso me fez descontar a meia estrela desse livro, mas assim, ele é muito, muito bom. E para mais informações, né, tanto da história quanto a maternidade, eu falo lá no vídeo resenha comparando, né, esse livro com o Precisamos Falar sobre o Kevin, mas já adianto que eu recomendo ambos. Próxima leitura finalizada no mês foi o Todo Dia, Mesma Noite, livro nacional da Daniela Arbix, que é jornalista e reuniu aqui nesse livro vários relatos de pessoas relacionadas àquele incêndio que aconteceu em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que impactou bastante, né? Porque realmente foi um dos maiores incêndios, levou muita gente, né? Foram mais de 200 vidas perdidas e que recentemente, né, voltou a ser notícia porque o júri que tinha acontecido no ano passado, em 2021, foi anulado. E aí parece, né, que um novo tribunal vai acontecer. Eu não lembro, a última vez que eu vi, não tinha data ainda, né, para esse novo julgamento. Mas isso me deixou bem curiosa para ler essa história. Já era um livro que estava na minha mira, então eu aproveitei que eu tô nessa vibe aí de ler os livros da Daniela. E esse livro aqui, ele, nossa, choca. É uma leitura que me prendeu bastante, eu gostei muito, eu dei 5 estrelas para ele, favoritei. Só que teve algumas questões ao longo da leitura que me deixou meio assim, porque como é uma história real, né, a gente já sabe as consequências do incêndio, pelo menos assim, por cima, né, a gente sabe que muitas famílias foram afetadas, a gente sabe que foram muitos jovens que morreram nesse incêndio. Então, relatando de uma forma bem crua, aconteceu isso, já é suficiente, já é chocante, suficiente se você abordar de uma forma bem direta. E aqui eu achei que tiveram algumas frases, sabe, que apelam um pouco mais pro drama, umas frases assim mais de impacto, mais dramáticas, que eu não sei se tinha necessidade, porque o que já estava relatando já era suficiente, não tinha por que deixar mais dramático do que já era. Eu acho que é um toque assim, um pouco sensacionalista, mas assim, não foi nada que tivesse prejudicado a minha experiência de leitura ou que, né, me fizesse eu tirar estrelas do livro, muito pelo contrário. Eu acho que aqui a Daniela relatou como um romance de uma forma bem empática. Então, é aquilo, né? Eu acho que é uma forma que alguns jornalistas usam para dar um pouco mais de emoção para a matéria. Não que tivesse necessidade, porque, como eu disse, né, já é um caso bastante carregado de emoção. Então, não tinha necessidade de um toque a mais, mas eu entendo, faz parte, não é nada que realmente prejudique a experiência de leitura, foi só a sensação que eu tive conforme eu estava lendo esse livro. Também é uma leitura que eu super recomendo para qualquer pessoa que tenha o mínimo de curiosidade, né, a respeito desse caso, do que aconteceu, porque aqui tem relato de muita gente que foi envolvida, né, nesse incêndio. Então tem relato de pais, de familiares, de amigos, de profissionais que trabalharam, né, ativamente no incêndio, de bombeiros, médicos, enfermeiras, até de pessoas que estavam passando na rua, não estava nem dentro da boate, estava passando na rua, acabou entrando para tentar ajudar, para tirar pessoas lá de dentro e acabou falecendo, porque realmente, né, a espuma liberava substâncias tóxicas, que foi muito rápido. As espumas, elas nem eram adequadas, tinha toda uma problemática burocrática, né, envolvida nisso, todo um problema relacionado à fiscalização da prefeitura, aquela prevenção e combate de incêndios, alvará. Nossa, foi bem tenso de ler, né, o que resultou para ter uma consequência dessa. E deixa a gente sempre reflexivo, né? Que às vezes precisa de uma tragédia num porte desse acontecer para que algumas coisas mudem, né? Essas coisas erradas, essas partes burocráticas que acabam empurrando com a barriga
e acaba causando outros pequenos incêndios. Então, às vezes, precisa de uma coisa grande, tensa e ruim acontecer para que outras pequenas comecem, né, a ser consertadas, infelizmente. A minha última leitura finalizada, que não foi bem no mês de agosto, mas foi bem no comecinho do mês de setembro, então eu já vou aproveitar e colocar aqui também, que foi o Insônia, do Stephen King, que foi o livro do mês, né, para o projeto Lendo King em Ordem Cronológica. E esse livro aqui não me prometeu absolutamente nada, mas ele entregou tudo. Eu tava com baixas expectativas com relação a esse livro por causa do tamanho dele, né? É um baita calhamaço, ele tem mais de 700 páginas. Baita não, né? É um calhamaço normal, Stephen King. Só que a sinopse bem basicona dessa história é que tem um senhor de idade aqui, né, um idoso, que ele perdeu a mulher dele de câncer, ela faleceu, e desde que ela morreu, ele tem muita dificuldade de dormir. O que, né, seria normal, eram muitos anos de casados, os dois estavam juntos há muito tempo, então ele começou a ter um pouco de dificuldade de dormir, pra dormir, no caso, né? E aí ele começa a ver coisas. Então ele vê as pessoas com aura e dependendo do estado de espírito da pessoa, né, dependendo do ânimo, a aura dela fica com uma cor diferente. E ele não sabe se ele tá vendo coisas mesmo, se aquilo que ele tá vendo faz parte da realidade ou se é uma consequência pelo fato dele não estar dormindo, né? Cada dia que passava, ele estava dormindo menos. Essa é a sinopse. Aí aqui atrás fala que coisas começam a acontecer. Então, eu realmente não estava dando nada para essa leitura. A única coisa que eu sabia já antes de começar essa história aqui, meio que estava já me chamando a atenção, é que, paralelamente a esse senhorzinho, lá em Derry estava acontecendo um comício, ia acontecer, na verdade, né, esse comício, em que uma feminista super famosa nos Estados Unidos ia lá para falar em relação à pró-escolha, né, em relação ao aborto, porque até então neste local estava legalizado, só que estava acontecendo algumas manifestações de grupos pró-vida. Então, tem muito dessa questão, né? Essa pauta, ela é abordada no livro inteiro. Então, quem não gosta desse tema, quem não gosta dessas questões mais sociais mesmo, quem for para esse livro só interessado nas coisas sobrenaturais que estavam acontecendo com o senhorzinho, com interesse nas referências de It, Torre Negra, vai achar 700 páginas bem arrastado, monótono, difícil de ler. Como tudo para mim estava muito interessante, então essa leitura fluiu bem demais. Eu amei absolutamente tudo em relação a essa história. Eu tô pensando em trazer um vídeo resenha, né, desse livro, porque essas questões todas que são abordadas aqui, eu acho que é muito interessante de levantar essas pautas num vídeo resenha, principalmente porque esse mês, né, vai ter um combo de vídeos especiais do Stephen King. Então, talvez próximo ali do dia 20, talvez eu consiga trazer uma resenha desse livro que, já adianto, 5 estrelas, favoritadíssimo, e é aquilo, né? Expectativa é uma coisa. E esse mês, pra mim, ficou muito nítido, que não tem jeito, eu sou movida a expectativas. Quanto maior a expectativa, maior é a chance de eu ser frustrada. E quanto menor a expectativa, maior a chance de eu ser muito, mas muito surpreendida, que foi esse caso. E se você já leu algum desses livros, me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desses livros, se tem algum deles que você tem curiosidade em ler. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo e tchau!